Então, boa noite a todos e a todas. Sejamos todos bem-vindos e bem-vindas ao terceiro webinário da disciplina de Análise Linguística na construção do sentido do texto. Professora Thelma, pode ficar à vontade. Hoje nós temos a grata satisfação de ter novamente o professor Altieri. Obrigada pela disponibilidade, pelo comprometimento com a formação de professores, com o curso de ensino de língua portuguesa, pós-graduação em ensino de língua portuguesa e literatura brasileira. Fiquem à vontade, professora Thelma pode iniciar. Boa noite a todos. Estão me ouvindo, Ana? Sim. Que bom. Hoje não tivemos problema com o áudio. Antes de nós iniciarmos a nossa conversa a respeito da temática tratada para hoje, eu gostaria primeiramente de agradecer a presença de todos vocês e em especial do professor Altieri, que prontamente se coloca à disposição para nos auxiliar nessa jornada, nessa caminhada de trabalhar com análise linguística. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço a oportunidade. Que bom. Gostaria também de conversar com vocês sobre o último webinário. O tema a ser tratado no último webinário será a respeito da ressignificação da aula de língua portuguesa. E, então, o que pensamos para tratar desse assunto no nosso quarto e último webinário? Contar com a participação de vocês. Então, eu gostaria de saber, inicialmente, se vocês se gostariam de participar, mostrando alguma atitude, algum trato com o ensino de língua portuguesa, de forma que vocês conseguiram um resultado bastante satisfatório, e se vocês poderiam apresentar para nós discutirmos no último webinário. De que forma que vocês podem me informar isso? Vocês podem se colocar à disposição hoje pelo chat, e eu tentarei entrar em contato com vocês, porque nós precisamos alinhar o tempo, já que nós temos apenas 50 minutos, no máximo 1 hora, nós precisamos organizar. E o segundo ponto é que eu entraria em contato com vocês via e-mail, para vocês me mostrarem qual seria a proposta, e nós termos mais ou menos, conseguirmos dimensionar esse tempo e essa conversa no último webinário. Caso vocês prefiram também conversar com as tutoras, fiquem à vontade. Era só para fazer essa solicitação, para que nosso último webinário ele seja tão gratificante quanto todos esses que nós já tivemos até o presente momento. Eu vou apresentar para vocês agora, para nós começarmos a conversar. Só um instante, por favor. Antes de eu apresentar o slide, eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês e vocês podem ficar à vontade para responder. Qual o conceito que vocês têm de texto? E como vocês trabalham o texto em sala de aula? Então, neste momento, eu quero que vocês falem sim, que vocês participem. Alguém gostaria de falar? A Ana levantou a mão. Boa noite. Vou falar de forma resumida, mas quando eu trabalho o texto, né, a questão do sentido, o que é um texto, eu gosto de falar para os alunos que o texto, ele é uma ferramenta de comunicação e de expressão a que todos nós devemos ter o direito de domínio. Eu gosto de falar isso para os meus alunos quando a gente vai falar sobre texto. Ótimo. Alguém mais gostaria de falar?
Alex, pode falar. Ô, Thelma, eu com os alunos converso de uma forma bastante informal e texto, na visão que eu passo para eles, é você transmitir uma ideia de forma verbal ou não verbal, de tal modo que o interlocutor compreenda, né, o que você quer transmitir. Muito boa contribuição, Alex. Alguém mais? Professor Altieri, gostaria de participar? Eu gostaria só de provocar mesmo. Quando o Alex fala que, porque eu concordo com ele, né, que texto é toda a comunicação humana, verbal, não verbal, informal, formal, não importa, mas ele diz que o texto é quando a pessoa compreende. E quando a pessoa não compreende, o texto deixa de ser texto? Alex? Professor Altieri, continua sendo texto, mas para aquele sujeito não cumpriu a finalidade, que era transmitir a mensagem, né? É assim que eu penso. Alguém mais? Satisfeito com a resposta de Alex, Altieri? Meio satisfeito. Porque eu acho que quando o texto provoca um... Porque todo texto vai te provocar algum entendimento, ainda que errado. E aí o entendimento errado também é um texto. Eu estou pensando nisso da gente pensar sempre em provocar que em todo texto há um interlocutor e esse interlocutor é sempre ativo. E dependemos sempre da experiência de mundo desse interlocutor para que o texto seja efetivo, e ele será efetivo ainda que não atenda aos anseios de quem o produziu, eu acho. Professor Altieri, e no caso, esse texto não alcançando os objetivos propostos quando tratado pelo escritor, no caso, né, de um autor ideal, Sim, ele não apresentando sentido, ele continua sendo texto? para mim, sim. Porque não tem como ele não apresentar algum sentido. Até um texto em uma língua estrangeira que eu não conheço, eu faço. Quando a gente ouve uma música, por exemplo, estrangeira de uma língua que a gente não conhece nada, ali ainda a gente tem algum sentimento que é uma produção de sentido. Agora, eu acho que a tarefa do produtor de texto, e aí a gente tem que pensar nas condições de produção e mais uma série de coisas, a tarefa do produtor de texto é fazer com que esse texto chegue ao seu interlocutor da maneira mais limpa, com menos ruídos possível. E aí vai depender do conhecimento que ele tem do seu interlocutor para produzir esse texto mais claramente. Acho. Alguém mais gostaria de Tem várias participar? pessoas com as mãos Tem várias levantadas. pessoas querendo falar. Rainon, Elísia. Rainon, pode dizer? Bom, eu acho que esse trabalho de estruturação do texto, na verdade, eu vejo o texto, e é isso que eu tento trabalhar com meus alunos, trabalhar com eles a condição do texto, porque existe no texto uma estrutura a ser construída para que exista a comunicação e a expressão. Isso eu aprendi na faculdade, em uma aula de literatura, né, que às vezes, a gente às vezes pensa que a língua, o texto, tem essa função de comunicar somente, né, e realmente não é só comunicação, ela precisa expressar. E nesse trabalho de expressão, que aí entra a comunicação, que quanto mais ela é clara, tem menos ruídos, como o professor Altieri falou, mais efetiva a comunicação será. Mas, às vezes, a própria forma de expressar cria empecilhos para que a pessoa entenda a comunicação. Aí, quando existe uma perfeita relação entre comunicação e expressão, o texto passa a ser o tecido, né? E esse tecido que vai fazer com que as estruturas sejam bem feitas, bem formuladas. Pode não ser agradável para uns, pode ser agradável para outros, e é aí que realmente entra o papel do bom escritor, daquele que faz com que esse texto, esse tecido, seja bem estruturado. Concordo. É isso. Só isso. Elísia.
O Raimon foi bastante feliz na fala dele, que era mais ou menos por aí. Eu ia encurtar, eu ia só falar assim, ó, texto é toda forma de comunicação, para poder pôr bem grande o entendimento, sim. Para todo lado que você vira, são textos. Uhum. Cada levantar de sobrancelha é um texto. Aí vai dar mistura de entendimento, né? Que é o que o Raimon falou, comunicação e expressão. Porque, na verdade, uma tirinha sem uma fala é um texto. Basta você olhar com um olhar de leitor que você tem um texto na sua frente, né? Então, texto é toda forma de comunicação. Bem amplo, mas era isso. Bem amplo, amplo e correto. É isso. Daniel? Boa noite para vocês aí. Eu concordo com os que os colegas falaram, hein, a questão do texto, né? A questão da comunicação. Aí eu vejo também, hoje, quando a gente for trabalhar um texto em sala de aula, a gente vai trabalhar um texto em sala de aula. Aí os alunos falam assim, vão trabalhar a gramática tradicional, né? Então, para você produzir o texto, levando em conta a questão a análise linguística, para produzir o texto, você tem que trabalhar a gramática junto com contextualizada, né? Então, assim, o texto é um meio de comunicação, é onde o professor falando aí a questão do... Você vai ouvir uma música em inglês, você tem um entendimento. Acho que todos já participaram. Alex levantou a mão também? Você já levantou a mão? Você quer falar agora ou já falou, Alex? Não, eu levantei agora. Eu só queria dizer para o professor Thierry que eu ganhei a minha noite quando ele disse que ficou meio satisfeito com a minha resposta. Porque com o conhecimento que ele tem, ficar meio satisfeito com a minha resposta é tudo de bom. Para mim já está de bom tamanho. Ótimo. Thelma, passo para você. Então, diante de todas essas contribuições que vocês fizeram, eu gostaria de apresentar para vocês alguns conceitos de vários teóricos a respeito de texto. Gilda, está sendo possível visualizar? Não está compartilhando, Thelma. Deixe-me tentar novamente. Sim, Gilda? Não. Sim, agora começou a aparecer. Isso, tá. Eu não vou colocar a tela cheia porque sempre dá problema, então vou manter dessa forma. Todos estão conseguindo Sim. visualizar? Sim. Sim, ótimo. Então, eu vou apresentar para vocês alguns conceitos trazidos, né, por teóricos e vou iniciar por Marcuse. Marcuse, ele diz que no momento em que alguém abre a boca para falar, começa um texto. Já Antunes, ela diz que o texto é a expressão de algum propósito comunicativo e é uma atividade eminentemente funcional. E a ele recorremos com uma finalidade e com um objetivo específico. Mendonça trata o texto como unidade linguística de sentidos que resulta da interação entre quem o produz e o leitor ouvinte. Já Adam fala que o texto não é uma sequência de palavras, mas uma sequência de atos. Então, diante de todos esses conceitos e outros muitos, né, que nós poderíamos tratar aqui, nós podemos resumir o texto como expressão da atividade social com relevância sociocomunicativa, que apresenta sentido, em que operam ações linguísticas, sociais, cognitivas, necessariamente através de uma interlocução
Um autor até traz que o texto é uma resposta ao que pensamos ser a pergunta do outro. E ele é construído a partir de um tema, de um tópico, de uma ideia central. Para Antunes, o texto ele apresenta algumas propriedades, que são a coesão, a coerência, a informatividade, a intertextualidade. E para que todas essas propriedades elas sejam efetivas no texto, nós precisamos de uma intenção e de uma situação em que esse texto estará inserido. Mas como nós poderíamos tratar o texto na sala de aula? Como nós conversamos anteriormente, o texto ele precisa ser o nosso objeto de estudo. A partir do momento que Orlando trouxe para nós a questão da análise linguística e que os PCNs também admitiram ser essencial para o estudo de língua portuguesa em sala de aula, nós vamos tomar o texto como nosso objeto de estudo, ou como nosso eixo de ensino. Mas para que o texto seja bem tratado, nós precisamos traçar um método, uma metodologia. O que nós queremos com esse texto, como nós queremos abordar, e nada melhor do que trabalhar com gêneros textuais, que nós temos, né, numa diversidade absurda hoje. E lembrando que esses gêneros textuais, eles apresentam um papel social, eles possuem propriedades sociocomunicativas e apresentam uma função, uma intenção comunicativa. Então, para nós trabalharmos o texto em sala de aula, nós precisamos propor estratégias variadas de leitura e também de produção, não se esquecendo de que nós precisamos também trabalhar a oralidade. Aí eu gostaria, antes de pedir a vocês que refletissem novamente, participassem comigo dessa conversa, eu gostaria de expor para vocês duas situações vivenciadas por mim em sala de aula. A primeira foi com um aluno de 7º ano, eu entreguei um poema para eles, e no poema havia escrito, faça a leitura do texto. E o aluno ficou, simplesmente ele nem pegou o poema, ele olhou e ficou olhando para mim. Eu perguntei, você não vai ler o texto? Ele falou, que texto? Aí eu falei, o texto que eu acabei de entregar a você. Aí ele disse, não, professora, isso não é um texto, isso é uma poesia. Eu fiquei intrigada, eu falei, nossa, mas por que ele está tratando o poema, na verdade, como não texto? Eu perguntei, mas por que isso não é um texto? Ele me respondeu, porque ele não está escrito até o fim da linha, e aí ele fez um gestinho com a mão, e voltando novamente para outra linha. Então, a disposição dele está diferente, por isso ele não é um texto. A segunda situação, eu gosto muito das historinhas da Eva Furnari. Eu levei para a sala somente um quadro com algumas ações da bruxinha, acho que é a Ornilda, se eu não me engano, e entreguei sem linguagem verbal. E pedi, foi uma proposta para alunos do 9º ano, eu estava trabalhando com eles a sequência narrativa, e eu ia pedir a eles para eles verificarem todas as ações, né, cometidas pela bruxinha. Então, eu entreguei e novamente pedi, faça uma leitura do texto. E o aluno falou, que texto? Eu falei, o texto que eu entreguei. Ele disse, não é um texto, é uma imagem. Aí, novamente, me levou a refletir. Qual a concepção de texto que esses alunos trouxeram? No caso, um aluno de 7º ano, que já tinha uma vivência, né, dentro da sala de aula, e também um aluno de 9º ano, para eles não entenderem, não compreenderem o poema como um texto e uma imagem, no caso, uma linguagem não verbal como texto. E eu gostaria de fazer a vocês essas questões. A fala é um texto? A frase é um texto? O texto, para ser reconhecido, tem que ser grande, ele precisa ser extenso? E a imagem é um texto? E eu gostaria que vocês participassem novamente. Alex, pode falar. Thelma, na minha concepção, a fala é um texto oral, a frase é um texto, e ela tem a ver com o tamanho ou não do texto, né, que é a próxima questão. O texto, para ser reconhecido, tem que ser grande? Não. O tamanho não, na minha concepção, o tamanho não determina se a mensagem é texto ou não. E a imagem é um texto? Na minha concepção, sim. Né, é um texto não verbal. Ana Cláudia, pode falar. Eu concordo aí com as exposições do colega,
E acrescento que isso que aconteceu recentemente em sala de aula, essa confusão entre os alunos, explicando o que que é uma frase para eles, né? A gente trabalhando a diferença, o que é uma frase, o que é um período, o que é uma oração. Aí eu escrevi um enfileirado de palavras aleatórias lá no quadro, tipo boneca, carro, eu ontem fui. E depois escrevi socorro. Aí perguntei para eles qual das duas era uma frase, qual dos dois elementos ali que eu tinha escrito no quadro era uma frase. A maioria apontou para o primeiro exemplo, do amontoado de palavras, e não consideraram socorro uma frase por ser uma única palavra. Thelma, acabaram as participações, tá? Eu gostaria então de perguntar a vocês novamente, por que vocês acham que os alunos, eles pensam assim? Qual é o trato que nós damos ao texto em sala de aula e essa concepção de texto que faz com que esses alunos eles pensem dessa forma? Professor, Por que isso ainda acontece? professor Thierry, depois Elísia. Para mim, tudo que foi dito aqui tem a ver com necessariamente como nós tratamos o texto. A gente sempre, né, a criança desde que ela chega na escola, né, ela é instada a escrever um texto sobre como foram as férias dela, um texto como foi o final de semana, um texto sobre como é a família dela. Todos esses textos são em prosa. E a gente delimitou também, olha, esse texto precisa ser de pelo menos uma página, tem que ser pelo menos meia página. Então, esse texto tinha tamanho e ele era em prosa. O dia que era para escrever um poema, hoje vamos escrever uma poesia, e não um texto. Foi isso que essa criança foi ensinada. Da mesma forma, pega a palavra bola, caneca e pirulito e faça cada uma delas uma frase. Se para fazer uma frase eu começo por uma palavra, então me parece estranho que uma única palavra possa ser uma frase, porque eu aprendi que a frase é um conjunto de palavras e não necessariamente uma palavra com uma determinada entonação pode ser já uma frase. Então, eu acho que essas crianças, ou mesmo adultos, que dão essas respostas, elas estão corretas, porque foi assim que o processo de escolarização fez com que elas se apropriassem do texto. Concordo com o professor Altieri. Vou mais além. Infelizmente, não são todos os professores que foram acompanhando a evolução da língua. Alguns professores se formaram há 20, 30 anos atrás e estão com aquela formação em sala de aula. Eles não buscaram um aprofundamento, um estudo maior. E aí eles estão formando alunos que estão chegando no fundamental despreparados. Bom, fica parecendo que eu estou me autopromovendo, mas eu falo que meus alunos têm esse conhecimento limitado até virarem meus alunos. Porque na minha sala de aula, eu falo e explano e esclareço e trago o que é de mais novo e atual, tanto que eu estou aqui estudando para isso, para cada vez me tornar mais participativa na vida deles. Então, assim, eu creio que, infelizmente, essa formação dessas crianças, tem muito a ver com o mestre que está lá à frente, sabe? Infelizmente. Muito poucos professores hoje estão entendendo que evoluiu, ele teve evolução, a evolução está aí. Não é porque o livro didático não mudou a forma dele que o professor não pode mudar a própria forma. Então, assim, infelizmente, Thelma, tem esse monte de curso de formação para professor, o governo tenta trazer um monte de cursos formativos, mas são muitos que fazem, mas são sempre os mesmos que fazem, não são todo mundo. Então, assim, infelizmente, a criança, ela é fruto do meio aonde ela está. Infelizmente, né? Concordo.
Mais alguma participação, Gilda? Tem não, pode continuar. Então, No chat, oi? no chat aparecem alguns comentários, mas acho que você pode retomar, mais ou menos na perspectiva que já foram ditas aqui. Ok. Então, para passar a palavra para o professor Altieri, né, que nós combinamos que nós dividiríamos o nosso tempo, o que eu tenho a dizer a vocês é que nós precisamos refletir e muito a respeito de todos esses aspectos que foram colocados muito bem por vocês, e tentarmos estudar, tentarmos procurar na teoria todo esse embasamento, porque ocorrerão ainda muitos desafios para nós enquanto profissionais, como docentes, dentro da sala de aula, com relação ao uso do texto. É claro que eu coloquei para vocês apenas o começo da situação, conversei com os alunos, conversei com a sala inteira a respeito, mostrei a eles novas perspectivas em relação ao texto e acredito que eles tenham entendido. Mas eu acho que o primeiro passo somos nós, enquanto professores, termos esse conceito formado. O que para nós é texto? De que forma que eu posso trabalhar esse texto em sala de aula que vai realmente provocar uma aprendizagem efetiva. E eu trouxe para vocês, para finalizar, uma fala de Antunes, que eu acho muito interessante, que ela diz: o texto, suas leis, suas regularidades de funcionamento, seus critérios de sequenciação e boa composição precisam ser o centro dos programas de ensino de línguas, se pretendemos, de fato, promover a competência das pessoas para a multiplicidade de eventos de interação social. Então, era o que eu gostaria de dizer hoje, de conversar com vocês hoje, e eu vou passar a palavra para o professor Altieri, que ele vai fazer uma análise de texto com vocês. E, no final, se for possível, se nós ainda tivermos tempo, nós retornamos a conversa. Muito obrigada, e com você, Altieri, agora. Obrigado, Thelma. Então, boa noite a todas, todos e todas. Eu trouxe aqui um texto do Zé Cabaleiro. Desculpa, Thelma, eu tenho até que horário? Olha, como a gente começou um pouquinho atrasado, a gente pode ir até às 9h30. Tá, beleza. Hoje eu trouxe um texto mais simples e mais curto, porque eu sabia que tinha menos tempo para a gente. Tá? Eu trouxe aqui um texto do Zé Cabaleiro, um poema-canção, e aí, como a gente está pensando aqui em como trabalhar o texto, eu acho que é muito importante a gente iniciar o trabalho com os nossos alunos, explicando sobre aquele gênero, qual é a função social dele, entre outras coisas, né? E também as condições de produção, quando isso for necessário. Então, quando for necessário também, eu acho que a apresentação do autor é importante. Eu não acho que isso seja o mais importante. Eu nunca foco muito na apresentação do autor, porque muitas vezes também o aluno confunde a vida do autor com o texto que a gente está tratando. Isso pode ser meio confuso, dependendo do texto. Então, eu falei com a Thelma que eu traria um texto em versos, já que o último foi em prosa. O texto é o texto Babilon. Eu vou tentar... Eu vou transmitir aqui para vocês. Vamos lá. Eu acho que janela a janela vai ser melhor. E aí eu vou trabalhar aqui. Enquanto você está compartilhando, Elísia levantou a mão. Pois não, Elísia? Elísia? Peraí. Desculpa, pessoal, foi sem querer. Eu estou com o computador também, aí eu apertei sem querer, perdão. Tudo bem, tranquilo, tranquilo. Eu queria que vocês ouvissem, depois eu coloco o texto escrito. Baby, I'm so alone. Vamos pra Babilônia. Vamos pra Babilônia. Viver a Panela e no Eixandão. Vamos pra Babilônia. Baby, baby, Babilônia. Gozar sem se preocupar com amanhã. Vamos pra Babilônia. Baby, baby, Babilônia.
comprar o que houver, au revoir ralé, finesse s'il vous plaît, mon Dieu, je t'aime glamour, Manhattan by night, passear de iate, nos mares do Pacífico Sul. Baby, I'm alive like a rolling stone. Vamos pra Babilônia. Baby Babylon, baby Babylon, baby Babylon, baby Babylon, baby. Vida é um souvenir made in Hong Kong. Vamos pra Babilônia. Vamos pra Babilônia. Vem ser feliz ao lado deste bom vivan. Vamos pra Babilônia. Baby, baby, Babilônia. De tudo provar, champanhe, caviar, Scott descargou, Ray-Ban, bye bye, misery. Caia now to me, o céu seja aqui, minha religião é o prazer. Não tenho dinheiro pra pagar a minha yoga, não tenho dinheiro pra bancar a minha droga. Eu não tenho renda pra descolar a merenda, cansei de ser duro, vou botar minha alma à venda. Eu não tenho grana pra sair com o meu broto, eu não compro roupa, por isso que eu ando roto. Nada vem de graça, nem pão, nem a cachaça. Quero ser um caçador, ando cansado de ser caça. Não tenho dinheiro, não tenho dinheiro, eu não tenho renda, cansei de ser duro, vou botar minha alma à venda. Eu não tenho grana, eu não compro roupa, nada vem de graça, nem pão, nem a cachaça. Quero ser um caçador, ando cansado de ser caça. Ai, morena, viver é bom, esquece as penas, vem morar comigo em Babilônia. Ai, morena, viver é bom, esquece as penas, vem morar comigo em Babilônia. Ai, morena, viver é bom, esquece as penas, vem morar comigo em Babilônia. Ai, morena, viver é bom, esquece as penas, vem morar comigo em Babilônia. Bom, bora lá. Gente, agora eu preciso da participação de vocês. Hoje, como o texto é mais simples, eu acho que dá para a gente participar e acho que vai ficar bacana. O poema Canção é um texto que normalmente chega à vida das pessoas em forma de canção, né? E o contato necessariamente com a estrutura escrita do texto, ou ela acontece posteriormente, ou ela nem acontece. Mesmo assim, as pessoas se apropriam desse texto, muitas vezes cantam, né, esse texto sem se preocupar com o significado mais profundo, com uma análise mais profunda do texto, mas o texto acontece na vida das pessoas. Hoje eu sou um tanto quanto relutante de trazer um texto como esse para adolescentes, por exemplo, né? Só depois de já algum trabalho em torno do assunto é que eu faria isso. Eu acho que para adolescentes a gente precisa de autores mais jovens que esse daqui. Esse aqui pode funcionar para a gente, para alunos, para adolescentes ou para crianças, ele não funciona muito bem, não. E a gente tem que ter consciência disso, né? Afinal de contas, qual é o público? Mas, justamente por a gente ter contato primeiro com o texto, sem a gente, no caso do poema Canção, da sua forma oral, é que eu trouxe aqui, eu escolhi um clipe que ele estava sem legenda para que a gente pudesse discutir aqui. Claro que muitos de vocês já conhecem esse texto, e então, nesse ponto, nem funciona tão bem, né? Mas sem ter lido o texto e só ouvindo a música, nós temos um eu lírico, né? Um eu lírico que traz um interlocutor com quem ele conversa, né? Então, nós temos um eu lírico do gênero masculino que conversa com uma interlocutora, com uma mulher. E aí, a minha pergunta para vocês é simplesmente: quem é esse eu lírico? Quem é esse rapaz que canta? Quais são os traços de personalidade que vocês acham que ele tem?
Espera aí que eu vou tirar aqui para eu poder enxergar quem é que está levantando a mão. Bianca. Oi, professores, boa noite. Oi, Bianca, boa noite. Eu acho que esse interlocutor, né, esse eu lírico, na verdade, ele é um rapaz que gostaria de ter tudo, mas não tem nada porque ele é um pobretão, na verdade. Mas ele impressiona pela inteligência. E ele tem uma lábia do caramba. Esse aí ganha qualquer mulher. Porque a maneira como ele fala, né? Ele, além dele falar muito bem o que ele está sentindo, ele ainda faz outras referências. Quando ele fala I'm live like a Rolling Stones, ele é uma referência ao grupo, né? Aliás, a música do Bob Dylan, que depois se tornou o grupo Rolling Stones, ele fala de... mistura palavras, frases francesas, mistura inglês. Então, é uma letra... Ele é pobre, mas ele é letrado. Olha só o que está inscrito no seu discurso. Ele é pobre, mas é letrado. Desculpa, professor. Não, mas é ótimo. Tá ótimo, tá maravilhoso. Quem mais gostaria de participar? Tem mais ninguém inscrito? Ninguém? Cri, cri, cri. Cadê o grilo? Cadê o grilo que estava no início da nossa conversa aqui? Vocês acham que a interlocutora, ela seria o que na vida dele? Eu acho que ela é uma menina só que talvez ele esteja querendo sair. Acho que ela não é o amor da vida dele, não. Entendi. Bom, eu vou colocar aqui, mulher então... idealizada que ele deseja ter, mas neste momento ele não tem. É quase que uma idealização de uma mulher nesse momento. Eu acho que é uma idealização de uma mulher. É uma mulher qualquer, ou são várias mulheres, ou é só a figura de uma mulher, né, não necessariamente real. A princípio, eu penso isso. Eu estudei, só uma participação, eu estudei no TCC, o Geraldo Viramundo, do Grande Miticapo, quando ele leu o livro que ia falar nesse poema, ele fazia muita ligação, porque, apesar da marginalidade, como a colega falou, ele mostra-se acima intelectualmente do que o povo esperava. Só que parece que ele quer usar essa intelectualidade dele para convencer alguém a viver aquilo que ele quer, ou seja, aquele cara, aquele malandro que quer viver a vida na boa, sem preocupar com nada, e alguém que não quer ir com ele, pelo que eu entendi, né? Aí ele tenta convencer, usar os recursos da linguagem para mostrar que, ó, vamos, pela lábia, como a nossa colega falou inicialmente, pela lábia que ele tem, ele consegue, tenta, e pelo que ele falou, ele parece que consegue, né? Será que ele está querendo convencer a moça? Peraí, gente, que deu um probleminha aqui no compartilhamento. Peraí, só um pouquinho. Deixa eu só pegar uma cópia aqui rapidinho em PDF, porque eu acabei abrindo uma cópia em Word e a visualização dela fica ruim. Só um minutinho, já. O professor Elisa também está com a mão levantada. Ela pode falar agora? Claro, claro. Pois, fala, Elisa. É só para poder... eu vou fazer o que você faz, Thierry, provocar. Sabe o que eu faço? Eu faço exatamente o contrário do que você falou no início com meus alunos. Eu trago os antigos, aqueles que eles nem nunca imaginam para minha sala de aula. Eu gosto de usar os antigos, porque o adolescente, nosso gosto dele, meu Deus, é super duvidoso. Então, assim, esse que você acabou de trazer, eu gosto muito dele. Então, eu gosto de trazer os antigos, eu gosto de usar Raul Seixas, Belchior, e meus alunos ficam me olhando com os olhos esbugalhados, mas eu já tive tanto retorno lindo, assim, de passar uma semana, duas, e o aluno falar, professor, eu fui lá no YouTube e coloquei o nome que a senhora falou, e, nossa, tem umas letras legais, assim, até, sabe, coisas assim, eles não conhecem Renato Russo, essas coisas que são antigas hoje, mas estão super atuais hoje, né?
Então, assim, só mesmo para provocar com a questão do antigo e do novo, porque hoje eu não tenho coragem, de levar música, letras de Anitta para a sala de aula, não. Sabe? Olha, eu tenho coragem de levar a letra da Anitta. Eu não chego a ter problema com isso, não. Porém, eu não vejo problema nenhum em levar os antigos. O texto que eu trouxe aqui na semana passada, né, sei lá, já faz um tempo já, né, já faz uns 15 dias que a gente se viu, eu trouxe Guimarães Rosa, que perto do que você citou aí, Raul Seixas ou Belchior, é mais antigo ainda, né? E funciona muito bem. Eu só não posso, na minha concepção, e vocês podem pensar diferente de mim, é claro, né? Eu só não posso ficar apenas com eles, né? Eu não posso ficar apenas com os antigos, porque senão a gente não consegue dialogar diretamente com o aluno. O aluno precisa também entender que a gente compreende o mundo dele para ele saber que a gente consegue interferir no mundo dele a partir de outras linguagens, né? E aí eu vou no antigo e volto, né? Agora, quando eu coloquei aqui, né, que o Zé Cabaleiro, já para os nossos alunos, ele digamos que velho, né? Eu acho que o Zé Cabaleiro ele deve ter quase a minha idade, ou a minha idade, sei lá, deve ter a minha idade. Mas o que para eles é velho. E a linguagem do Zé Cabaleiro, ela é complexa. Ela não é simples, não, né? Mas se eu for pegar Chico Buarque, ainda mais, né? E aí eu preciso, por exemplo, ir no João. Leva João para a sala de aula. Vocês conhecem João? Não, Sim. eu não. Mas eu Procure saber. concordo com Eu você. também não. Sobrinha Eu concordo com pré-adolescente. você. Você está certo no caso de ir no antigo e no novo. Eu também faço isso. Eu só quis provocar no sentido assim, de que eu vou muito no antigo, entendeu? Para vir pouco no novo. Para mostrar para eles que o antigo é uma base sólida porque o novo constrói hoje, entendeu? Mas a gente consegue arrancar modernidade, contemporaneidade em Machado de Assis. A gente só tem que saber conduzir esse Sim, assunto. Só que concordo. aí, eu acho que é muito importante, né? Nós que somos professores de texto, a gente tem que criar também uma imagem no nosso aluno de que a gente tem competência para levá-los a determinados mundos. Se a gente se coloca desde o início e permanece na figura daquela pessoa que tem cara de Machado de Assis, o aluno, num dado momento, ele não vai querer acompanhar o que a gente está trazendo para ele. Agora, depois que a gente consegue demonstrar para ele que a gente não desrespeita a Anitta, né, hoje mesmo, né, eu não sei se vocês viram ou se vocês sabem quem é MC Pipoquinha. A MC Pipoquinha falou mal de professor hoje, especificamente. Ontem, aliás, ela fez isso. Vocês conhecem a MC Pipoquinha? Sabem da polêmica? Sim. Então, Já vi falar disso. aí, o que acontece? Na hora que eu vi aquilo, eu até fiz um videozinho criticando o que ela tinha falado e tal, né? Aí, quando eu fui conversar com minha filha, que é uma pessoa que me acompanha o tempo todo, que adora Chico Buarque, por exemplo, ela gosta muito de Chico Buarque. Aí eu me assustei, que minha filha é muito crítica a esses cantores novos e tal. Quando eu vi, ela conhecia todas as músicas da MC Pipoquinha, né? Então conhece profundamente e consegue ver, inclusive, crítica ali no que a MC Pipoquinha fala. Então, entre a gente só taxar o aluno, porque, assim, muitas vezes a gente vê o mau gosto, porque mau gosto é sempre aquilo que não agrada a nosso gosto, né? A rigor não existe mau gosto, né? Então, se a MC Pipoquinha, como ela fala no vídeo dela, que ela ganha 70 mil por show, se ela está ganhando 70 mil é porque, para algumas pessoas, ela é o exemplo de bom gosto, né? Então, a gente precisa entender, então, qual é o lugar de fala do nosso aluno quando o assunto é poesia, né? É o texto poético, e eu acho que o texto poético que mais atinge os nossos alunos é o poema-canção,
E aí eu preciso compreender o poema dele, trazer o poema dele para a sala de aula, para só depois a gente trazer o Camões, né? Ah, mas Camões é necessário? Eu acho que é necessário, mas tem que ter o momento dele, né? Só Camões não vai atingir o aluno, né? Já que a gente está pensando em como trabalhar o texto da forma mais adequada, a gente tem que pensar nesse atingimento, né? Como é que eu capturo esse aluno e trago esse aluno para a sala de aula para uma discussão que faça diferença na vida dele, né? E aí eu trouxe, então, agora esse texto aqui, e eu queria fazer uma leitura dele, né? Um pouco mais profunda do que do que a superficialidade mostra. Não vai ser como fizemos na semana anterior, mas eu acho que dá para a gente pensar um pouquinho, muita coisa aqui. Bom, a gente ouviu, agora a gente vai ler. Baby, I am so alone. Vamos para Babilônia, viver a pão de ló e moer Xandão. Vamos para Babilônia, vamos para Babilônia. Gozar, sem se preocupar com o amanhã. Vamos para Babilônia, baby, baby, Babilônia. Comprar o que houver, au revoir Aleph, né, s'il vous plaît, bonjour, je t'aime glamour. Manhattan by night, passear de iate nos mares do Pacífico Sul. Baby, I am alive like a Rolling Stone. Vamos para Babilônia. A vida é um souvenir made in Hong Kong. Vamos para Babilônia, vamos para Babilônia. Vem ser feliz ao lado desse bom vivant. Vamos para Babilônia, vamos para Babilônia. De tudo provar, champanhe, caviar, Scott, escargot, Ray-Ban. Bye bye, miserê. Caia na me, o céu seja aqui. Minha religião é o prazer. Não tenho dinheiro para pagar a minha yoga, não tenho dinheiro para bancar a minha droga, eu não tenho renda para descolar a merenda, cansei de ser duro, vou botar minha alma à venda. Eu não tenho grana para sair com o meu broto, eu não compro roupa, por isso que eu ando roto. Nada vem de graça, nem o pão, nem a cachaça, quero ser o caçador, ando cansado de ser caça. Aí ele repete, né, isso daqui. Ai, morena, viver é bom, esquece as penas, vem morar comigo em Babilônia. E ele repete. Bom, aqui a gente tem um eu lírico que, conforme vocês disseram aí, que é um cara que é metido a rico, né? Na realidade, ele não tem nada, mas o que é interessante desse poema, um dos pontos interessantes, pelo menos, é como ele se apresenta nessa condição de homem rico, desse bom vivant, e como ele confessa a sua pobreza, né? Pode falar, Ana Cláudia. É só uma coisa que me veio aqui à cabeça para mim, Babylon é a nova Passárgada. É verdade, é a nova Passárgada, você tem toda a razão. É lá onde eu sou amigo do rei, né? Na cama que eu Exato. escolherei. Verdade. Ou a Passárgada é uma nova Babilônia, né? Já que a Babilônia ela está descrita muito antes que a Com Passárgada certeza. do Manuel Bandeira. Mas olha só, então, ele se apresenta, né, conforme já vocês apontaram também, tem uma mistura aqui de várias línguas, naquilo que é chique, naquilo que é fino, né? Então, ele mostra isso em várias línguas. Há uma prepotência, uma pedância proposital aqui. Quem lê apenas os primeiros versos do poema tem a impressão de que é um cara rico falando, né? Então ele fala assim, ao invés de ele dizer que eu estou tão sozinho, né? I am so alone. Vamos para Babilônia. Então, já que eu estou tão sozinho, baby, e ele conversa com ela o tempo todo chamando de baby. Gente, quem quiser interromper, pode falar, viu? É porque nem sempre dá para eu ver a mãozinha, que eu estou com a tela aberta aqui. Então, quem quiser falar, só me interrompa, por favor. E aí nós temos aqui, viver a pão de ló e moer Xandão. E aqui é uma coisa interessante, se vocês trouxerem essa estrutura, viver a pão de ló, os adolescentes não conhecem. Fazendo dessa música aqui um texto relativamente ultrapassado para eles, né? Aí você tem que explicar que pão de ló é um tipo de massa, um tipo de bolo, mas mais que isso, existe uma expressão linguística, né, que viver a pão de ló é viver do bom e do melhor. E ele convida, né,
essa suposta interlocutora dele, né, para viver não só a Pão de Ló, mas também a Moët Chandon. Então, ele convida para beber do melhor champanhe, comer, entre aspas, aí, do melhor pão, da melhor massa, né, viver muito bem em Babilônia. Então, Babilônia é esse lugar que é representado como lugar do gozo, né? E ele diz aqui, gozar, sem se preocupar com o amanhã. Bem diferente do que nós, né, pessoas comuns fazemos, né? Até quando a gente aproveita a vida, a gente está preocupado. Nossa, mas amanhã eu tenho alguma coisa, uma conta para pagar, uma situação para resolver. A gente não goza sem se preocupar com o amanhã, né? A gente está sempre limitado. Mas ele convida esta interlocutora dele para esse lugar. E aí, na sequência, ele diz: comprar o que houver, ou revoar ralé. Então, ele que vinha tratando aqui, né, brincando com o inglês, com expressões que nós conhecemos mesmo em português, mas brincando com o inglês, agora ele faz uma brincadeira complexa, e mostrar essa brincadeira para o aluno é importante, né? Ele pega o au revoir, né, tchau, ralé. Então, pega o au revoir, que é do francês, né? E traz o ralé. A gente sabe que no francês a gente tem muitas palavras que são oxítonas, e aí ele traz uma palavra brasileira, eu não diria nem portuguesa, mas brasileira, muito ralé, né? Também oxítona, e junta tudo isso numa mesma frase. Esse jogo sonoro, né, como também os outros que houve antes, é interessante que eles sejam postos em cena, até para que o aluno entenda que o poema é um lugar de fazer sentido, de construir história, de provocar reflexão, mas também é o lugar do ritmo, da métrica, do rigor com as palavras que combinam entre si, né? Mesmo que essa combinação se dê entre palavras de línguas distintas, né? Então, tudo isso daqui está inscrito neste texto e dá para a gente explorar em sala de aula. Finesse, s'il vous plaît. Então, ele pede finesse, que seja fino, né? Por favor, finesse, por favor. E aí o francês, mais uma vez, que é uma língua posta como uma língua chique de pessoas finas, né? Aos padrões ocidentais, pelo menos, né? A gente sabe que civilização está longe de ser isso, mas é como é apresentado ao mundo, né? Aí ele fala assim, meu Deus, eu amo o glamour, né? Mon Dieu, je t'aime, glamour. Manhattan by Night. E aí ele faz aqui um convite, né? Vamos para Manhattan, vamos para os Estados Unidos, mas não para qualquer lugar, vamos para Manhattan. Lugar mais caro, lugar mais fino, lugar mais chique. Vamos para Manhattan essa noite. Fazer o quê? Passear de iate nos mares do Pacífico Sul. Ele já sai de Manhattan, vai para o Pacífico Sul e vai passear de iate. Baby, I am alive like a Rolling Stone. Então, baby, eu estou vivendo como se eu fosse um Rolling Stone, um popstar, né? Popstar, ou será que eu estou vivendo como pedras que rolam? Pelo menos nessa versão aqui tá em maiúsculo, então eu suponho que seja vivendo como um popstar, como um Rolling Stone. Depois ele continua. A vida é um souvenir made in Hong Kong. Souvenir, que é uma palavra de origem francesa, mas ela já foi aportuguesada, né? E há souvenirs que são feitos em Hong Kong, que são souvenirs de má qualidade, mas aí tem mais uma vez o inglês, made in, né? Made in Hong Kong. E aí ele traz a vida como esse souvenir barato. Então vamos aproveitar. É a ideia do Carpe Diem, né? Vamos aproveitar tudo que pudermos, né? Bem aquela história do hedonismo, né? Vamos sentir o máximo de prazer que for possível neste momento, porque é isso que importa na vida. Vem ser feliz ao lado desse bom vivant. Aqui, por exemplo, é o resgate de uma expressão que, por mais que ela pareça muito óbvia para a gente,
Para um adolescente, não é. Eles não sabem o que é um bom vivan, né? Se aqui tivesse assim, viver igual um playboy, eles saberiam o que que é. Mas bom vivan não é uma coisa que pertence ao mundo deles. E aí a gente tem que ter esse jogo de cintura, de saber o que pertence ou não ao mundo dele e ensinar para eles quando isso não pertence ao mundo deles. Né? Essa comunicação ela é muito importante. E aí vamos para Babilônia, vem viver ao lado desse bom vivan, desse cara, né, que é um playboy, de tudo provar. E aí ele faz a mistura novamente de coisas supostamente finas, supostamente de gente rica. Champanhe, caviar, Scott, escargot, Ray-Ban, bye-bye, miserê. Aí ele faz mais uma brincadeira aqui, ele coloca o bye-bye, ele não coloca miséria, ele coloca miserê, que é uma palavra que a gente usa em português em contextos informais e que leva para aquela oxítona, igual o ralé, né? O revoar ralé, bye-bye, miserê. Ele faz uma combinação entre essas duas palavras, é importante, duas palavras do português, e são palavras bem, digamos assim, quase chulas, né? E aí, na sequência, Kaya now to me. Kaya que seria aí um tipo de maconha, né? Então seria droga, maconha. Maconha para mim agora. Kaya now to me. O céu seja aqui minha religião, é o prazer. Então ele assume toda uma postura hedonista, toda uma postura de quem cultua o prazer e que isso é tudo na vida, é a finalidade da vida dele, né? E logo na sequência, ele, na verdade, assume quem ele é. Né? Então, ele assume aqui dizendo, eu não tenho dinheiro para pagar a minha yoga. E esta frase, ela é muito paradoxal. Pessoas que fazem yoga, geralmente são pessoas que não estão preocupadas com dinheiro, não estão preocupadas com coisas materiais, mas só pode fazer yoga quem tem as coisas materiais. E aí é que a gente já percebe aqui que o texto não é um texto que está convencendo apenas uma moça a ir com ele para algum lugar. É, na verdade, uma crítica a toda uma sociedade que cultua um determinado estilo de vida, mas que não alcança esse estilo de vida porque não tem condições para isso. E aqui, então, ele vai assumir, não tenho dinheiro para pagar a minha yoga, não tenho dinheiro para bancar a minha droga. Então, até aquele Kaya no to me que ele coloca lá atrás, eu vou bancar como? Eu sou tão duro, tão lascado, que nem a isso eu tenho direito, né? Eu não tenho renda para descolar a merenda, que descansei de ser duro, vou botar minha alma à venda. Ele está vendendo a própria alma porque ele não tem dinheiro para comer. O cara que queria viver a pão de ló e moer xandão. Eu não tenho grana para sair com o meu broto. É outra coisa que parece muito óbvia, mas o adolescente não alcança o que é um broto, né? Que é uma coisa que não chega a ser nem da nossa geração, é anterior à nossa geração, chamar a menina jovem, né, a gatinha de broto, né? Então, mas o contexto consegue apontar para quem a gente está falando. Não tenho grana para sair com o meu broto, não compro roupa, por isso que eu ando roto. Olha só, é uma palavra que cabe, né, a gente ensinar para o aluno não sabe que é uma pessoa que anda rota, né? Então, ele anda roto porque ele é um cara pobre, miserável, lascado, né, que só sonha com tudo aquilo, mas ele não tem nada disso. Nada vem de graça, nem o pão, nem a cachaça. E aqui é uma coisa interessante de a gente mostrar para o aluno que um dos critérios de textualidade é que esse texto tenha coerência. Ele que lá atrás puxa a questão do pão de ló e moer chandon, aqui ele faz um paralelo com pão e cachaça. No mundo sonhado por ele, vislumbrado por ele, pão de ló e moer chandon. Aqui no mundo real, nem pão, nem cachaça, né? Então, é uma situação completamente oposta, mas que traz um gancho para a coerência. Então, o texto ele é coerente aqui, a gente pode puxar aqui esse gancho. Quero ser o caçador, ando cansado de ser caça. Ele admite aqui, então, que ele foi caça durante toda a vida, né? E aí ele repete os mesmos versos
E ele que sempre chamava essa interlocutora de baby, agora ele traz para o português. Agora ele traz para uma realidade. Ai, Morena, viver é bom, esquece as penas. Quer dizer, existem penas, né? Ele mesmo traz todas essas penas e vem morar comigo em Babilônia. Agora nem vamos para Babilônia, vem morar comigo em Babilônia. Mas ele convida a Morena, e não mais aquela baby em inglês que ele tinha trazido lá na frente. Claro que aqui, mais uma vez, tendo que falar muito rápido, a gente deixa certas coisas do texto de lado. Mas esse aqui é um exemplo de um texto que a gente tem como chegar em sala de aula para um adolescente, para um jovem adulto, e mostrar para ele que o poema-canção, ele muitas vezes não fala simplesmente... É muito comum que o poema-canção traga a palavra você. A imensa maioria dos poemas-canções trarão a palavra você. Mas nem sempre esse você é um interlocutor direto. Pode ser que ele esteja fazendo uma reflexão para fora desse diálogo entre uma pessoa e outra. E é o que ele faz aqui. Com isso, ele faz uma crítica a uma sociedade capitalista, a uma sociedade que vislumbra todo um prazer que nem todo mundo tem alcance, por não ter grana mesmo, né? E aí a gente tem como mostrar, então, que o poema-canção provoca isso, e o que está na estrutura desse poema-canção, né? O jogo de rimas, o jogo de sonoridade, o que provoca a coerência ou não, porque não necessariamente um texto poético será coerente, ele pode não ser. Esse daqui eu acho que ele é, mas nem todo texto poético tem esse compromisso com a coerência que a gente vai ter lá no texto em prosa. Então, basicamente, eu queria falar sobre isso hoje com vocês, para a gente terminar essa discussão no nosso próximo encontro, que a Thelma já me convidou, tá, gente? Eu estou realmente me metendo nas aulas de vocês aqui. Essa era a reflexão, e eu queria saber de vocês, se vocês têm aí alguma contribuição para a gente fechar esse assunto aqui hoje. O professor Thierry, eu tenho uma observação assim. Eu acho que há só uma incoerência no texto do Zé Cabaleiro, que ele fala assim no final, né? Vem, viver é bom. Volte, por favor, ao texto, só para eu terminar de ler aqui. Tá, peraí, só um minutinho. Por favor. Eu vou colocar agora. Eu tirei o texto que eu queria ver a cara de vocês. Não, mas é bem rápido. É a última estrofe. Ai, Morena, viver é bom, esquece as penas, vem morar comigo em Babilônia. O grande inconsistência ou incoerência aí, se eu não estou enganado, é que Babylon, hoje em dia, é o Iraque. E viver no Iraque é uma roubada, né? Porque lá ele não vai nem viver a pão de ló, ele não vai viver, né? A não ser que o eu lírico dele tenha sonhado Babylon como um lugar ideal para a vida, né? Agora, se a pessoa perceber e buscar o significado de Babylon, ela vai ver que Babylon, na Babilônia antiga, hoje se torna o Iraque, que é um lugar de guerra, de sofrimento, de tristeza. Ou seja, ele está mostrando para a jovem com a qual ele pretende viver que vai ser uma roubada, eles vão viver em Babylon. Vai ralar pra caramba. É isso que eu queria falar. Mas a Babilônia bíblica, né, que não mais existe, a Babilônia bíblica, ela era o lugar da orgia e do prazer absoluto. Ah, sim. Né? Travou, né, gente? Travou. Sim, travou. Sim. Fomos punidos por falar do Iraque. Acredito que ele vai voltar. Deixa-me avisar ele aqui que travou. Só um instante. Oi. Peraí. Estão me ouvindo? Eu vou Tem travado. Está travado ainda? Não tinha travado, agora está bem. Ah, tá. Eu tinha ouvido vocês falarem que eu estou aqui no computador e no celular ao mesmo tempo, né? Mas vamos lá. Na década de 1990,
na década de 1980, 1990, principalmente os caras mais underground, o movimento punk, por exemplo, chamava os Estados Unidos de Babilônia, o novo lugar do prazer, o Eldorado, o novo Eldorado. Então, eles chamavam, sempre se referiam aos Estados Unidos como a Babilônia. E ele fala aqui sobre Manhattan by Night. Então, eu suponho que a Babilônia de que ele está falando aqui não é a Babilônia, faz uma referência à Babilônia bíblica, mas não é o Iraque. É o lugar do prazer, que não é o Iraque, né? É o lugar da riqueza. E aí eu estou chutando isso, tá? Por essa música que ter sido escrita no início dos anos 2000, por um cara que vivenciou esses movimentos da música underground. Então, eu chutaria dizer que isso daqui ele está falando necessariamente dos Estados Unidos. Embora o que você falou tenha razão, tenha sentido, muito sentido. E há Thierry, pesquisando, a gente acha que Babylon também é uma gíria que está surgindo aí, de vida no modelo fast food. Comida rápida, correria do dia a dia. Ou seja, ele não promete muita coisa boa aí, não. Nós estamos limitando a nossa vida. E aí, falando de texto, a gente está no momento que a gente tem uma limitação do texto com o tempo, né? Os textos hoje, na vida, eles têm entre 1 e 3 minutos, no modelo TikTok. Porque o modelo Facebook, o modelo Insta, ele está ficando ultrapassado, né? E o modelo TikTok também daqui a pouco será substituído por outra coisa. Mas, nesse momento, as pessoas só têm tempo e paciência para textos de 1 a 3 minutos. E a gente precisa compreender isso enquanto professores de texto. Não adianta a gente insistir com os nossos alunos, querendo que eles sejam alunos de um mundo caduco, né, para poder citar aí o Drummond, e achar que eles vão querer gostar de textos muito longos porque nós gostamos. Porque a vida deles está muito pautada de 1 a 3 minutos. E isso ainda talvez fique mais rápido. E eu não estou fazendo nenhum elogio a esse tipo de maneira de encarar o texto. Eu estou pensando na realidade que nós temos em mãos hoje. Isso é horrível. Mas eu preciso levar para a sala de aula o texto de 1 minuto. O texto audiovisual de 1 minuto. Porque ele faz parte da vida do meu aluno e, às vezes, o meu aluno vai ganhar a vida através dele. Como é que a gente vai negar a existência desse texto? Concordam? Professor Thierry, concordo, infelizmente. Concordo, mas infelizmente. Porque nossa, isso me deixa completamente triste, professor Altieri. Mas é a realidade. Vou até abrir o vídeo para você me ver. Eu fico extremamente triste. É um desperdício de criatividade, porque tudo muito rápido, é tudo muito rápido. Por mais que eu entenda a sua dor, talvez nós não estejamos alcançando essa criatividade. E como professores de texto, somos professores de criatividade, a gente precisa aprender como alcançar para a gente interferir na vida deles. Mas eu acho que a Thelma queria falar alguma coisa. Entendo. Fala, querida. Professor Thierry, eu gostaria de fazer uma colocação, mas na verdade é uma reflexão. Quando o Alex colocou, né, a situação do Babylon, eu pensei em outra possibilidade. O baby, que foi a referência que ele fez no início do texto, e esse lon não passar de um sufixo, que denota alguma especificidade aí. Ao lugar perfeito para essas duas pessoas, né, esses dois participantes de toda essa melodia. Baby. Entende? Sim. Então, pode ser uma possibilidade também. Mas para a gente chamar de sufixo, a gente precisa atribuir a esse sufixo, porque os sufixos são morfemas que trazem um sentido. Se a gente não tiver, eu acho que a reflexão aqui entre nós ela é cabida. Mas levar isso para o aluno sem saber o que esse sufixo significa, eu acho temerário, você não acha, não? Sim, é uma referência para nós. Sim. Porque
Sim, pode falar. Porque ele vai te perguntar, e o que significa esse sufixo? Eu não tenho essa Justo. resposta. Justo. Se eu não me engano, há um trabalho a respeito, um artigo, não tenho certeza, a respeito desse termo utilizado nessa música essa música apresentada por você, do Baleiro. Então, Ah, é? não tenho conhecimento ainda assim tão bem desse artigo, mas pode ser para uma próxima conversa. Mas foi algo que me veio assim, porque ele utilizou logo baby, né? Que foi justamente o termo que ele colocou no início para se Eu acho que referir. por conta do jogo sonoro mesmo. É, Muitas vezes o poema está mais comprometido com o jogo sonoro. E aí, eu vou te dizer uma coisa, o Zé Cabaleiro, ele tem uma referência muito forte no Manuel Bandeira. A referência dele é muito, 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 muito forte no Manuel Bandeira. E aí o que a gente... e essa referência forte está no ritmo. Ele assume isso em algumas letras de música dele. Sabe, ele assume essa referência no Bandeira, e o Bandeira tem aquela coisa do café com pão, café com pão, café com pão, Virgem Maria, que foi isso, maquinista, agora sim, café com pão, agora sim, vou fumar. Que é puramente ritmo, né? O significado cai um pouco de lado, ele foca no ritmo. Então, eu acho que o ritmo aí está sendo mais importante do que outras coisas. Mas, se há um trabalho que trata disso aí, ou como sufixo algo que o valha, acho que cabe a gente... Porque é aquilo, né? Para a gente levar um texto em sala de aula, a gente precisa ter feito uma análise no entorno dele. E aí seria muito cabível, em havendo esse trabalho, que a gente lesse esse trabalho e pudesse levar isso para a sala de aula. sim, a outra questão que eu gostaria de levantar, quando ele coloca cansei de ser caça. Se nós pararmos para pensar que em um determinado momento há uma dualidade, né, de pessoa. No início, ele se coloca ou deseja ser aquela pessoa que pertence à elite, né, e posteriormente ele, entre aspas, cai na real e percebe, não, faço parte do grupo de miseráveis. E aí ele se coloca, acho que eu usei um termo bem forte, né? Miseráveis, mas Não, é isso. é isso. E aí, de repente, ele coloca, eu cansei de ser caça. É um termo que nós percebemos um peso ideológico muito grande, uma denúncia social muito grande, né? Eu cansei de ser caça, eu cansei de significar para a sociedade essa pessoa que está sendo explorada o tempo inteiro, e etc. Então, E temos também um oprimido querendo ser opressor. Justo. E aí que eu acho que talvez seja esse jogo, né? Que você colocou até como um paradoxo, que existe um paradoxo do início ao fim no texto, né? Então, esse jogo que ele faz com as palavras e colocar esses dois personagens, né? Esses dois personagens, um se contrapondo ao outro, para fazer essa denúncia, que não deixa de ser uma denúncia social, uma denúncia política, uma denúncia econômica, da sociedade em que estamos inseridos, né? Eu acho que dá um debate muito bacana em sala de aula. Era isso que eu queria dizer, a minha colocação. Esse poema dá para a gente trabalhar 2 horas com os alunos, tranquilamente. Por isso queria ir para a saga, para ser amigo do rei. Exatamente. É sobre isso. Bom, gente, eu acho que por hoje é isso então, né, Thelma? Sim, acredito que sim. Alguém quer fazer mais alguma contribuição? Podemos encerrar. Acho que Gilda está responsável hoje, né, Gilda, pelo encerramento. Não, na verdade, né, somos nós. Bárbara também está aqui ainda. A Bárbara, desculpe. Sim. Professor Altieri, a gente mais uma vez gostaria de agradecer a sua presença. Suas aulas sempre, né, trazem contribuições muito interessantes para a gente, nos deixa, em alguma medida, incomodados, né? Porque eu acho que isso é bem importante, porque faz com que a gente comece a refletir, né? A refletir até nossa prática pedagógica mesmo em sala de aula. Então, mais uma vez, muito obrigada. Que bom que você vai voltar depois. Obrigado a vocês. Thelma, também muito obrigada. Deixa eu falar com você, Thelma, para você fechar e dar tchau para todo mundo. Um abraço para todos. Amanhã nós temos plantão às 19 horas. Eu mando o link para vocês lá, uns 10 minutos antes de começar, tá certo, pessoal? Tá certo. Então, muito obrigado, viu? Então, muito obrigada a todos. Tenham uma boa noite, um bom descanso.
porque amanhã nós continuaremos, né, a caminhada em sala de aula. Deus abençoe vocês. Muito obrigada pela participação. Obrigado. Boa Obrigado, noite a obrigado, todos. professor Thierry. Obrigado, professor Thelma. Valeu.